Era uma madrugada escura e silenciosa. Eu estava dormindo com a minha esposa quando a nossa cadela começou a latir. Ela latia cada vez mais alto, como se estivesse vindo algo ou alguém. Minha esposa acordou assustada e me disse: "Amor, tem alguém aqui dentro." Eu levantei da cama para ver o que estava acontecendo, mas eu não vi nada. A cadela continuou latindo e de repente parou. Vimos uma coisa estranha vindo da porta do quarto. Era um tecido branco, meio transparente, de forma retangular, como se fosse uma toalha. Atrás do tecido, eu vi uma fisionomia humana. Era um busto bem nítido com cabeça, pescoço, ombros e tórax. Eu fiquei apavorado e tentei ir para cima da coisa, mas perdi as forças nas pernas e fiquei imóvel. A coisa flutuou por cima de nós e foi em direção ao banheiro. Minha esposa estava em pânico e apertava meu braço com força. Depois que a coisa passou, consegui levantar e acender a luz. Comecei a chorar muito, sem saber o que estava acontecendo. Minha esposa ficou me perguntando o que eu tinha visto, mas eu não consegui explicar. Até hoje, eu não sei o que era aquela coisa. Algumas pessoas disseram que poderia ser um espírito, outras que era algo sobrenatural. Eu só sei que foi uma experiência muito assustadora que eu nunca vou esquecer. Se você gostou desse relato, deixe nos comentários e me segue para mais. Minha mãe, quando era jovem, trabalhava numa fábrica de tecidos na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ela morava sozinha e para chegar ao trabalho tinha que percorrer um caminho que passava por um quartel e um cemitério. Certa manhã, ela acordou cedo e preparou seu café e saiu para caminhar. O dia ainda estava escuro e havia uma leve cerração. Ela estava sozinha na rua e o que a deixou um pouco apreensivo. De repente, ela viu alguém se aproximando no meio da neblina. Era um homem bem vestido, de terno. Minha mãe ficou aliviada por ter companhia no trajeto. Ela seguiu o homem com os passos mais apressados, pois não queria se atrasar para o trabalho. Quando estava quase passando pelo cemitério, ela percebeu algo estranho. Um homem não tinha cabeça. Minha mãe apertou os olhos para se certificar, mas não havia dúvidas. O homem estava decapitado. Ele só tinha um colarinho branco da camisa. Apavorada, minha mãe gritou e começou a correr. O homem então se virou e a encarou. Seus olhos eram negros e sem vida. Minha mãe continuou correndo, mas o homem foi mais rápido. Ele a alcançou e a agarrou pelo pescoço. Minha mãe desmaiou e só acordou quando o vigilante a encontrou, caída no chão, com a garrafa térmica quebrada do lado. O vigilante contou que a viu correndo apavorada e que tentou segurá-la, mas ela caiu desmaiada. Ele não viu o homem decapitado, mas acreditou na história da minha mãe. Minha mãe nunca mais esqueceu o que aconteceu naquele dia. Ela nunca mais voltou a caminhar sozinha para o trabalho e sempre se recusou a passar pelo cemitério. O que você achou desse relato? Deixe nos comentários e me segue para mais. Você acredita em bonecas amaldiçoadas? Esse relato fará você acreditar. Eu tinha uns 12 anos na época e morava em uma zona rural em Três Corações. Eu tinha uma boneca de taco de prata que era especial para mim. Minha mãe tinha me dado de aniversário e eu sempre cuidei dela. Um dia eu estava em casa jogando no computador quando senti que a boneca estava me observando. Eu olhei para ela e continuei jogando, mas quando eu me virei para o computador vi ela sentando rapidamente. Meu corpo arrepiou inteiro. Peguei ela pela perna e joguei para cima da cama. Continuei a jogar no computador, mas quando escutei um barulho na cama eu virei para trás. A boneca estava sentada com os olhos vermelhos. Ela falou comigo: "Você pensou que eu não ia voltar?" Eu corri tanto. Minha mãe saiu correndo atrás de mim. Quando ela me alcançou, eu contei o que tinha acontecido. Minha mãe não conseguiu entrar na casa. Seu corpo estava inteiro arrepiado. Ela ligou para meu pai e ele chegou xingando a gente. Quando meu pai foi lá para pegar a boneca, ela já estava na sala. A gente colocou ela no barril, jogamos álcool e fogo, mas ela não queimou. Só queimou quando a minha mãe jogou óleo da igreja e água ungida. Aí ela foi embora. Eu nunca mais vi aquela boneca, mas nunca vou esquecer do que aconteceu. Se você gostou desse relato, deixa nos comentários e me segue para mais. Você acredita em monstros? Eu não acreditava até que eu vi um. Estava em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na casa do meu irmão. Eu estava fazendo o piso da varanda dos fundos quando, de repente, ouvi um cachorro chorando. Era o cachorro do meu irmão, um pastor belga enorme. O cachorro estava acuado em um canto, parecia com muito medo. Fui ver o que estava acontecendo, mas eu não vi nada. De repente, os cachorros do quintal do meu tio também começaram a chorar. Voltei para casa sem entender o que estava acontecendo. Na noite seguinte, os cachorros continuaram chorando. Quando foi se aproximando da meia-noite, começou a chover. Acordei com os cachorros do meu tio chorando mais alto. Parecia que estavam sendo espancados. Fui na varanda dos fundos guardar as ferramentas porque tinha começado a chover. Foi quando ouvi um rugido horrível. O som estava vindo dos fundos da casa do meu tio. Quanto mais os cachorros choravam, mais o rugido aumentava. Olhei entre as árvores e vi a sombra de um vulto no formato de um cão enorme e magro. E ele estava de pé. Larguei as ferramentas e corri para dentro da casa. Depois de um tempo, tive coragem de encarar a fera. Peguei uma espada katana e subi na loja
Peguei uma espada katana e subi na laje em cima da casa. A sombra ainda estava lá. Eu estava com medo, mas resolvi enfrentar o monstro. Desembaí a espada e arremessei algumas pedras contra o vulto. Ele se virou e se aproximou do meu quintal. Foi quando vi os olhos dele brilhando como o fogo. Pareciam chamas vindas do inferno. O monstro deu um rugido tão alto que me fez desistir de enfrentar. Desci da laje e corri para dentro de casa. Os rugidos duraram mais ou menos uns 40 minutos. A chuva aumentou e de repente tudo se acalmou. Uns dias depois, uns amigos que estavam vindo de um baile no fim de semana disseram que viram um vulto parecido correndo de madrugada. Ainda não sei o que foi aquilo, mas eu nunca mais vou me esquecer. O que você achou desse relato? Deixa nos comentários e me segue para mais. Muito cuidado com o homem da cartola. Olá pessoal, meu nome é Maria e o que eu quero contar é uma história assustadora que aconteceu comigo e a minha família. Moramos em uma casa que foi cedida por um amigo do meu marido e a casa estava fechada há 3 anos e nós não sabemos muito sobre ela. Minha filha, a mais velha, de 9 anos, começou a dizer que viu um homem saindo do meu quarto em direção ao quarto dela. Eu nunca dei muita importância para isso, mas eu sempre repreendia. Minha filha do meio, de 7 anos, só vivia assustada. Ela dizia que viu um homem alto de terno preto com uma cartola na mão. Há 2 noites, meu celular tocou exatamente às 3h25 da manhã e meu marido atendeu, mas ninguém se identificou. Ele aproveitou que acordou e foi dar uma olhada nas meninas. Quando chegou ao quarto, viu que a nossa filha mais velha tentando colocar a cama de volta no lugar. Ela disse que alguém empurrou a cama dela para o outro lado da parede e que esse alguém não deixava ela colocar a cama de volta no lugar. Eu entrei no quarto e comecei a orar. O quarto estava muito gelado e todos nós sentimos um arrepio na espinha. No dia seguinte, nossa filha amanheceu com febre e vomitando. Ela está assim até hoje. Desde aquele dia, ninguém mais consegue entrar no quarto. Só de pensar nele, eu sinto um frio na espinha. Nunca mais ninguém entrou no quarto desacompanhado. Minhas filhas estão dormindo comigo agora e eu não sei o que está acontecendo, mas tenho certeza de que há algo errado naquela casa. Se você estiver pensando em alugar uma casa antiga, pense 2 vezes. Você pode não estar sozinho. Fiquem atentos. Se você gostou desse relato, deixe nos comentários e me segue para mais.